Nesta apresentação, veremos o assunto pesquisando, modificando e codificando texto. Então, teremos uma visão geral, como é que se dá a formação de expressões regulares, como codificar e decodificar texto, ou seja, modificar a codificação de caracteres de um determinado texto. Então, o objetivo é capacitar o aluno nos principais recursos de manipulação de conteúdo em texto, utilizando expressões regulares, utilizando os conceitos de codificação de texto. Então, nós utilizaremos as expressões regulares para comparação e validação eficiente dos dados informados pelo usuário. As expressões regulares nada mais são que um conjunto de caracteres que podem ser comparados com uma string e utilizarmos para verificar se está de acordo com o formato definido. Então vamos lá. Temos um exemplo a seguir. Por exemplo, aqui temos a entrada da string 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, estamos fazendo o quê? A verificação de um conjunto de caracteres, que no máximo terá o quê? No máximo 5 dígitos. Então, basicamente, eu estou verificando se o número informado terá sempre o quê? 5 dígitos. O que indica se um número terá 5 dígitos? A terminação utilizando cifrão. Então, por exemplo, se eu quero fazer a validação, o que eu faço aqui? Eu passo para o método smatch a entrada, que nós chamamos de input, e passo a referência da expressão regular para o método smatch, como argumento do método smatch. Se a validação for ok, eu vou exibir no console a validação ok. Se não for ok, vou exibir a validação não ok. Ou seja, eu posso escrever a lógica aqui caso a validação seja ok. Aqui eu demonstro, assim como eu já tinha falado anteriormente, no slide anterior, demonstro sobre o que significa cada caractere. Por exemplo, aqui ele vai dizer que o início deverá começar com números e todos deverão ser números, sendo que deverá ter exatamente 5 dígitos e o final deverá condizer com a entrada, ou seja, a entrada deverá ser número e a saída também deve ser número, ou seja, o início deve ser número e a saída deve ser número. Temos aqui, para efeito de curiosidade, onde eu recomendo a utilização de um livro especificamente para expressões regulares, o significado de cada caractere encontrado nas expressões regulares. Alguns deles. Então, por exemplo, eu tenho o barra indica que precisa começar primeiro com um caractere, sendo que se eu indicar que o caractere que deve ser começado é P, então toda a string deve ser iniciado com o caractere P. E o barra Z, onde indica que toda string que estiver, ou seja, o último elemento estiver próximo de barra Z, indicará que ele deve terminar com N. Então, por exemplo, eu tenho o replace. O replace ele permite fazer o quê? Basicamente fazer a substituição dos valores. Então eu tenho uma expressão regular que ela basicamente vai fazer a substituição de quê? De tudo que tiver arroba, traço e ponto. Como nós temos uma string que somente tem traço, qual a substituição que será realizada? Somente o que tem traço. Então, eu tenho aqui, então nós vimos a questão das expressões regulares, ou seja, como é que eu faço a verificação e como é que eu faço a substituição de um determinado caractere utilizando expressões regulares. Tá? Eu tenho agora o seguinte assunto, como codificar e decodificar o texto, ou seja, nós temos em diversos meios de comunicação, por exemplo, no caso do e-mail, no caso de uma página HTML, cada meio tem sua codificação de caractere. Uma das codificações de caractere padrão encontradas no mercado é o TF8. Em alguns servidores de aplicação Java ou .NET, nós podemos também modificar, por questão de integração com sistemas ou aplicações desenvolvidas
diante da cultura da empresa, podem ser usados também codificações diferentes, né? Então nós temos também onde podemos aplicar, né? No momento que você está lendo e gravando arquivos, no momento que você está criando suas páginas HTML, no momento que você está gerando as suas mensagens de e-mail, né? Então o .NET ele gerencia e identifica automaticamente qual a codificação de caracteres no momento que você está lendo um arquivo, por exemplo. Então quais são os tipos que a gente tem? Relembrando, né? Das suas aulas de graduação, você tem a tabela ASCII, né, que é a tabela básica. Nós temos o TF8, que é o mais utilizado, né, onde oferece um conjunto de caracteres largamente suportado, né, até mesmo para outras línguas. Nós temos também o TF16 e o TF32. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu obtenho uma codificação pré-existente definida no .NET Framework? Basicamente, eu uso a classe encoding, né? A classe encoding me permite obter por nome a referência de uma codificação, né? E eu posso aplicar, né? Obter, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo é obtendo os bytes, né? Dado um texto que eu queira, né? Aplicando aquela codificação. Então ele vai me identificar cada númerozinho, ou seja, cada valor da codificação de caracteres. Então tenho, por exemplo, como é que eu faço, né? Como é que eu obtenho uma lista de codificações disponíveis? Então imagina que você está numa máquina lá na China e queira identificar quais as codificações que estão disponíveis na máquina, né? Então eu consigo usar a classe encoding, usar um método estático chamado getEncodings, né? E por fim obter, né, cada codificação de página, nome e o nome de apresentação. Agora, vamos ao que interessa, né? Como é que eu especifico a codificação de caracteres no momento da gravação de um arquivo, por exemplo? Eu tenho aqui o StreamWriter, onde eu defino o caminho do arquivo. Aqui, ficticiamente, eu tenho um caminho qualquer, né? Não especificando o caminho, somente o nome do arquivo. E eu digo qual que é a codificação de caracteres. Aqui também eu tenho a mesma coisa. Eu estou gravando um arquivo, né? E estou utilizando o formato Unicode, que basicamente vai me dar o formato do TF16. Então nós temos que utilizar, né, para a utilização da codificação de caracteres, caso você utilize em algum recurso para gravação de arquivos, para leitura de arquivos, manipulação basicamente de I/O, né, ou seja, entrada e saída, utilize a classe SystemTypesEncoding para isso. Se você quer saber sobre quais são as codificações disponíveis, use o método getEncoding, é um método estático encontrado na classe encoding. Agora, por padrão, convencione não especificar a codificação de caracteres. Por quê? Ela sempre vai ser definida como padrão TF8 em sua máquina. E para substituir, facilitar a substituição do conteúdo utilizando expressões regulares, utilize o método replace presente na classe regex.